Hoje eu vou falar sobre o livro A Marca da Vitória, do Phil Knight. Bom, esse livro é uma autobiografia sobre o fundador da Nike. E, se eu não me engano, no ciclo 2, foi pedido pra gente ler para o Clube do Livro, mas por o livro ser um livro muito grande, eu não consegui ler tudo, então não tive oportunidade de ler na época para discutir. Mas depois o tempo passou e eu consegui ler ele inteiro, e foi um livro que me marcou muito, porque ele fala, conta a história, começando a história mesmo, com um jovem comum que vendia sapatos no porta-mala dele. Ele começou a importar tênis japoneses e começou a vender. E várias vezes ele começou a ter prejuízo porque não tinha capital suficiente. Muitos problemas começaram a vir. E ele traz uma crítica até da visão que as pessoas têm sobre o empreendedorismo. Como se fosse uma coisa glamourizada, uma coisa fácil, pessoas que ganham dinheiro muito rápido. Mas não é assim, cheio de incertezas. Ele viveu momentos muito difíceis, até para conseguir funcionário. E são dificuldades que ele tinha para lugares de conseguir vender, que ele não conseguia vender direito. Tinha mês que ele só tinha prejuízo. E ele trata isso como uma questão de resistência mesmo. Se você quer aquilo, se você quer ser empreendedor, você vai ter que sofrer muito. Uma coisa que ele destacou no livro, que eu achei muito interessante também, foi falar sobre a equipe dele. Ele sempre fala que são pessoas diferentes. Assim, diferentes uma da outra, em questões de personalidade, de motivações, mas todas eram muito dedicadas. E toda essa construção de marca demorou muito tempo. E foi só com muita persistência que ele começou a ter os patrocínios, as lojas começaram a vender o tênis dele. E ele sempre reforçou a importância da equipe dele em todo esse processo. E que isso não é uma coisa simples, que vem rápido. Os ganhos de capital não são tão simples assim, no caso do empreendedorismo, porque é uma coisa demorada. Você precisa construir a sua marca, construir o seu legado, e são muitos desafios e muitas incertezas. E ele sempre fala que ele não tinha um plano perfeito para a marca, ou seja, foi baseado em decisões que ele não tinha certeza sobre o que ele estava fazendo, mas ele tinha que decidir para continuar com a marca. E assim, com todas essas dificuldades, a Nike deu muito certo, e ver toda essa construção dele durante o tempo é muito interessante, porque você vê que ele era uma pessoa muito persistente naquilo que ele queria, e que os desafios são enormes. Então, realmente, empreender, no livro deu para reparar que é uma montanha russa constante.